Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão da origem do pensamento evolutivo. Uma questão importante, né, em relação à questão da biologia evolutiva, é ela ser aceita enquanto ciência. Porque o que basicamente aconteceu aí ao longo da história da biologia? A biologia, ela surge basicamente enquanto, né, ciência no século XVIII. Ela é muito marcada por pensamentos positivistas, né? E junto ao pensamento positivista também tinha uma forte influência de ideias fixistas. O que é uma ideia fixista? Que a natureza ela não muda ao longo do tempo. Então veja o problema da evolução dentro da biologia. A biologia surge num contexto no qual a mudança é algo que é recusado, né? E a evolução é uma das principais características da vida na Terra. Então vejam que conflito, né? Você tem ali uma base ideológica que ela limita, né, a proposição de uma ideia sobre evolução, ao mesmo tempo que é uma ciência que depende da percepção da mudança para ela se consolidar, né? Porque seres vivos mudam ao longo do tempo, e como que você tem, né, uma ciência na qual a mudança não é uma possibilidade aceitável, né? E os organismos vivos eles são sujeitos à mudança. Então essa é uma questão importantíssima dentro da história da biologia. Isso tem vários desdobramentos, né? Inclusive tem outras questões, né, que estão para além até da ciência. Dentre todas as ciências, talvez a biologia evolutiva seja a que mais entra em confronto com questões religiosas, porque a biologia evolutiva ela propõe certas questões em relação, por exemplo, à origem da vida, a organização dos seres vivos, que de certa maneira se contradiz ao que as religiões propõem, e isso pode gerar um conflito, né? Dependendo do quão dogmático o sujeito seja. E a gente pensando numa sociedade igual a brasileira, que é uma sociedade que é basicamente tem várias religiões, obviamente, mas existe uma proporção muito grande de cristãos, né? E aí o cristianismo ele é uma das religiões que são altamente fixistas, né? Basicamente todas as religiões são fixistas, mas o cristianismo ele é uma das religiões que esse dogma é muito forte, a questão da criação divina, das coisas, que o homem é criado por Deus, tudo mais, né? A gente vai discutir mais sobre essa questão quando a gente discutir a questão dos ensinos, né? Eu vou dar alguns exemplos de pensamento positivista. A nossa bandeira, por exemplo, Alexandre, ordem e progresso, é um pensamento positivista, né? O pensamento positivista, ele tenta colocar tudo dentro de caixinhas de organização, né? E aí, quando você pensa uma ciência igual a biologia, que a gente trabalha muito com exceção, o pensamento positivista, ele é problemático, né? O positivismo está muito relacionado à ordenação da sociedade, à organização de grupos, de alguma forma, a não mobilidade de estratos sociais, né? Então, o positivismo ele é um pensamento muito complicado para o contexto da biologia. Só que a biologia ela é duplamente positivista, né? Porque o positivismo ele tem sua base filosófica no Aristóteles e a biologia também. Então, a biologia ela já nasce com um pensamento que não é o mais apropriado, né? Seria mais apropriado que a biologia tivesse surgido numa proposição platônica, né? Não aristotélica. E é claro que se a gente pensar dentro do desenvolvimento do pensamento filosófico, o pensamento posterior que mais se aproxima do pensamento aristotélico é o pensamento positivista, né? Como Aristóteles foi dos filósofos, né, o único que tentou organizar as formas de vida, ele é considerado o primeiro pensador a propor uma abordagem biológica, né? Então, a gente tem todas essas questões, né? Você tem algum outro exemplo, Alexandre? Porque vocês têm uma disciplina, né, no primeiro período, que vocês discutem, pelo menos discutiam, não sei se na matriz nova continua essa questão, mas o positivismo ele era um dos pensamentos, né, das ideologias. Eu não sei se isso foi suficiente. Você quer algum outro exemplo, Alexandre, de pensamento positivista? Na biologia, eu vou te falar uma coisa que é muito forte. Vocês devem sentir isso no curso.
Vocês já perceberam que tem certas disciplinas que vocês têm uma abordagem que é tipológica? O que é isso? Vocês têm lá a disciplina toda organizada por nomes, né? Então, os grupos taxonômicos, por exemplo, eles são organizados, e é como se cada grupo taxonômico, ou cada estrutura, né, ela fosse uma unidade dependente das outras. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em disciplinas que têm a taxonomia, mas disciplinas estruturais também, né? Por exemplo, anatomia, biologia celular. Essas disciplinas, o que acontece? A gente estuda, por exemplo, o núcleo. E aí dá a impressão que o núcleo é como se fosse uma entidade separada da célula, né? E, na verdade, não existe núcleo sem célula, entendeu? Existem células sem núcleo, mas não existe núcleo sem célula. Então, digamos assim, essa decomposição dos conhecimentos, ela está muito relacionada ao pensamento positivista. Isso é muito, muito forte na biologia. Aí, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da evolução, que você tem que pensar de uma forma mais holística, né, que se envolve não só o que é a célula, mas se envolve aquela célula dentro de um contexto de um organismo, que está dentro de um ambiente, e tudo isso importa, né, quando a gente pensa na questão da evolução, o pensamento positivista não dá conta. Né? Não sei se eu consegui deixar mais clara essa questão. Certo, pessoal? Beleza, então eu vou dar uma continuidade. Então, aqui nesse slide, a gente tem aí uma tabela, um quadro, né, na verdade, que compara essas duas proposições, essas duas formas, né, de se entender o mundo. A forma fixista e a forma evolucionista. Na proposição fixista, as espécies, elas foram, né, elas sempre existiram da forma que elas são hoje, então, elas não passaram por mudança. Cada espécie surgiu por si só, então a origem ela é independente, e ela foi muito aceita, até principalmente o século XIX, que é quando, né, tem a proposição da teoria evolutiva do Charles Darwin. No caso do pensamento evolutivo ou evolucionista, as espécies mudam ao longo do tempo. Né? Então, aqui na figura, por exemplo, quando a gente olha do lado esquerdo aqui, a gente tem três tipos de borboletas, né? Três espécies de borboletas, cada uma existindo sempre, né? Desde o passado, e sem apresentar nenhuma modificação ao longo do tempo. No caso do evolucionismo, existe, né, uma espécie ancestral, que ela foi passando por mudanças, né, ao longo da sua história, dando origem às diferentes espécies atuais. Então, as espécies atuais todas, né, compartilham ancestrais, e todas as espécies apresentam em algum momento um ancestral comum. E ela é mais aceita atualmente pensando na questão científica, tá, gente? Não está aparecendo, pessoal? Espera aí que eu vou tentar... Espera aí, vamos parar. Veja se agora deu certo. Deixa eu fechar esse módulo aqui, entendi. Beleza. Então, pessoal, o quadro que eu tá aparecendo um quadro bonitinho com as borboletas, né? Tem as filogenias com as borboletas. Vocês estão vendo isso? Tá, entendi. Agora mudou, gente, ou não? Tá, beleza. Gente, que loucura, eu tava vendo outra coisa, beleza. Então, pessoal, aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Então, aqui vejam que tem as filogenias com as borboletas, né? Então, do lado esquerdo aqui, filogenia não, né? Uma proposição fixista, né? A respeito da diversidade de borboletas atuais, e aqui do lado direito, a perspectiva evolucionista, na qual, né, as borboletas atuais, apesar de serem diferentes, elas apresentam um ancestral comum. E aí, esse quadro que, de alguma forma, sintetiza, né, essa ideia que o fixismo propõe espécies que não mudam ao longo do tempo, que a origem é independente para cada espécie,
e que foi um pensamento muito aceito pela ciência, tá, gente? Porque se a gente pensar a população em geral, obviamente aqui no Brasil, a população em geral vai aceitar muito mais um pensamento fixista, em virtude, né, das influências religiosas, né, que o nosso povo tem, do que um pensamento evolucionista. Ou uma coisa que eu acho que é mais comum acontecer, uma coisa mais híbrida, né? Então, para algumas coisas, um pensamento mais fixista, e para outras, um pensamento mais evolucionista. Certo? Mas, basicamente, se a gente pensar assim, na natureza, de que maneira, né, as espécies podem mudar. Então, a primeira coisa que deve acontecer, o primeiro processo que deve ocorrer, é que haja diversificação. E a diversificação ela ocorre, né, em primeira instância, ou primariamente, a partir de mudanças, né, na informação genética das espécies, e essas mudanças são chamadas de mutação. A mutação gera a diversidade, né, e essa diversidade, caso ela tenha, né, ela permite a sobrevivência e a reprodução diferencial dos indivíduos, essa diversidade ela tende a ser selecionada e mantida, dando origem a uma adaptação. Caso contrário, essa diversidade ela tende a ser eliminada, produzindo extinções. Certo? E aí, pensando nas ideias evolucionistas, né, do século XIX, existem dois pensadores, na verdade seriam três, tá? Porque junto com o Darwin a gente não pode excluir o Wallace, que é um outro pensador que também propõe, né, a ideia da evolução por seleção natural. E aí, basicamente, a gente consegue pensar, né, três pontos principais das teorias, né? A questão do ambiente, a questão das características dos organismos e a questão das características e dos descendentes, né? Então, se a gente pensa na proposição, né, do Lamarck, o Lamarck ele propunha, né, que o ambiente ele produzia estímulos que levavam os organismos a se modificar. Então, o ambiente era um agente produtor da variação. Em relação ao Darwin e o Wallace, eles propõem que o meio, na verdade, ele tinha um papel muito mais de selecionar a variação existente do que produzir. Então, esse é um ponto importante para diferenciar a teoria do Lamarck da teoria do Darwin. Outro ponto, o Lamarck ele propõe que as características elas apresentavam modificações pelo uso e desuso delas. O que significa isso? Se o organismo utilizava muito uma determinada parte do corpo, aquela parte do corpo tenderia a se desenvolver, e caso ele não utilizasse, aquela parte do corpo ela teria uma tendência a se atrofiar, né? No caso do Darwin e do Wallace, eles propunham que os organismos apresentavam diferentes características e que essas características poderiam ou não produzir algum tipo de vantagem, né, em relação a quem não tinha, ou desvantagem em relação a quem tinha, e os organismos que tinham essas características vantajosas teriam uma tendência maior a sobreviver e se reproduzir, tá? Então, o Lamarck enxergava que o corpo respondia, né, às mudanças ambientais, e aí que vem a questão da descendência. Para o Lamarck, uma vez que a característica ela era adquirida, ela poderia ser herdada. No caso do Darwin e do Wallace, eles propunham que os organismos que apresentavam a característica adaptativa, eles tendiam a sobreviver e se reproduzir de forma diferencial aqueles que não apresentavam característica. Então, se a gente pensar, né, de forma geral, as duas teorias, né, a teoria evolutiva de Lamarck e a teoria evolutiva de seleção natural, proposta por Darwin e Wallace, a gente consegue fazer essa diferenciação pensando a questão do papel do meio, a questão da origem das características, de que maneira as características elas poderiam ser transmitidas para gerações seguintes. Certo? Acredito que seja de conhecimento de vocês que o Darwin, né, pela proporia dele, ele fez uma viagem que durou 5 anos. Essa viagem, ele foi como naturalista daquela tripulação, e aí, à medida que essa embarcação ela foi parando em diferentes pontos do mundo,
o Darwin coletou amostras e tal, e fez anotações, e quando ele retornou à Inglaterra, ele pegou todo esse conjunto de anotações e coletas de amostra e começou a fazer uma análise desse material, tá? O Darwin, ele não teve nenhuma conclusão ao longo da viagem, tá, gente? Então, ao longo da viagem, o que ele fez foi coletar dados. Então, esses dados, ele demorou 20 anos para organizar os dados e, a partir dessa organização, propor a teoria de evolução por seleção natural, tá? Então, basicamente, essa viagem foi uma viagem que o Darwin coletou dados. Inclusive, ele passou no Brasil 2 vezes, tá? Uma vez na ida, uma vez na volta. E os dados que ele coletou no arquipélago de Galápagos, né, que fica aqui nessa região da costa na costa do Pacífico, né, da América do Sul, ele conseguiu um conjunto de dados muito importante que eles foram utilizados, né, para propor a questão da relação entre formato de bico e tipo de alimento, né, formato de bico de aves e tipo de alimento, que é uma das evidências base, né, da evolução por seleção natural. Certo? E aí, quando a gente pensa na questão da evolução por seleção natural, o Darwin, ele aponta 2 pontos principais, né, 2 premissas na origem das espécies. Uma premissa é que todas as espécies descendem de um ancestral, né, comum, e a segunda premissa é que a evolução ocorre a partir de um mecanismo, né, que ficou conhecido como seleção natural. Por isso que a teoria darwiniana, né, que na verdade é uma teoria darwiniana, wallaciana, ela é conhecida como teoria de evolução por seleção natural. Porém, um outro pensador, né, que é vocês vão ouvir Mayr, mas vocês podem ouvir Meyer, tá? Ele propôs, foi um grande estudioso, foi um dos contribuintes da teoria estatística evolutiva, ele estudando mais a fundo, né, a origem das espécies. Ele propôs que, ao invés de 2 premissas, né, que o Darwin explicita na origem das espécies, que sejam, na verdade, 5 premissas. Certo? Essas premissas são a evolução como tal, e aí parece que é uma bobagem isso, mas pensando no tempo do Darwin, é importante delimitar esse lugar de fala, dizer que evolução de fato existe, porque o pensamento na época que figurava era fixista. Então, não se considerava a evolução como fato, a evolução como tal. Então, é um aspecto importante a ser delimitado. Outra coisa importante é a questão da descendência comum, que todos os organismos, né, eles descendem de um ancestral comum, que esse é um ponto que o Darwin, né, deixa explícito na teoria, que as mudanças elas são graduais, o Darwin em todo momento traz isso, né? Os exemplos todos que ele apresenta, de alguma forma ele traz, né, estágios intermediários de um caractere. Então essa questão do gradualismo, da gradualidade, é um aspecto importante que o Darwin não assume como premissa, mas o Mayr detecta isso na origem das espécies. Que há a origem, né, de novas espécies a partir de mudanças que ocorrem nas populações, portanto, a especiação populacional é uma questão, e, obviamente, a seleção natural, que é justamente o mecanismo que dá nome à teoria evolutiva, né, proposta por Darwin Wallace. Certo? A partir da teoria darwiniana, né, obviamente que os estudos sobre a biologia evolutiva eles foram se ampliando, e aí algumas outras teorias alternativas elas vão surgir, né? Então vejam, quando o Darwin junto com o Wallace propõe a teoria de evolução por seleção natural, a teoria de Lamarck ela é de certa maneira refutada, porém posteriormente, né, ao advento da teoria de evolução por seleção natural, há a proposição de uma teoria que de alguma forma resgata as proposições de Lamarck, e a gente vai falar sobre essa teoria mais detalhadamente na disciplina, né, que vocês vão fazer no final do curso, comigo também, que é a questão do neolamarquismo, principalmente em relação à questão dos processos epigenéticos, né? Então, naquela época que o neolamarquismo ele surgiu, não se tinha, né, a ideia da epigenética, mas hoje se tem. Então, aparentemente, alguns caracteres adquiridos, principalmente bioquímicos, eles podem ser herdados.
sem necessariamente você ter um gene para isso. Então, uma marca epigenética, você tem um gene que é para que tem uma informação, mas aquele gene pode ser silenciado por uma marca epigenética e aí ser transferido para a geração seguinte. Então, mesmo tendo o gene, o caractere que é transmitido para a geração seguinte é um caractere que tem um silenciamento epigenético, né? Mas a gente vai ver isso melhor na disciplina quando você estiver no final do curso, vão ter visto genética, biologia molecular, e aí fica mais tranquilo para a gente fazer essa discussão. Outras teorias alternativas, elas consideram o desenvolvimento, né, que hoje a gente chama de evo-devo, que é o caso da ortogênese, né, então as mudanças que um corpo passa ao longo do desenvolvimento, né, desde o embrião até o adulto, isso de alguma forma pode trazer informações a respeito da evolução, né, hoje a gente chama a ortogênese mais de evo-devo, ou evolução do desenvolvimento, que também é um tema da disciplina que a gente vai discutir mais no final do curso de vocês. E as outras duas, elas têm uma relação direta, tanto a questão, né, das manutenções, né, da morfologia, que é o caso do saltacionismo, ou equilíbrio pontuado. Então, quando a gente vai para registro fossilífero, a gente percebe que um estado morfológico ele tende a se manter por milhões de anos. E aí, de repente, surge, né, um novo estado morfológico que é muito diferente daquele estado anterior. Então, parece que a gradualidade, que era uma proposição do Darwin, parece que ela não é uma realidade. Só que aí o Gould e o Elgers, eles propõem que, na verdade, essa manutenção de estado, né, então, os ambientes, se eles se mantiverem muito estáveis, há uma tendência da morfologia se manter estável. E eles chamam isso de estase. Porém, o que pode acontecer? Os genomas, eles podem apresentar mudanças que não se refletem na morfologia, e aí, conforme a mudança ambiental ocorra, pode ser que estágios intermediários, né, eles durem pouco tempo, e esse tempo não é suficiente para que haja um registro fossilífero. E aí, digamos assim, essa história evolutiva, na qual a morfologia é mantida por muito tempo, ela foi chamada de saltacionismo ou de equilíbrio pontual. Outra coisa também, no comecinho do século XX, quando os trabalhos de Mendel são recuperados, o Morgan e o De Vries, eles descobrem que a informação genética pode passar por mudança, então eles descobrem a mutação. E isso traz uma nova perspectiva para a biologia evolutiva. E aí esses autores propõem que a mutação seria talvez o principal mecanismo de evolução. E aí eles propõem uma teoria baseada nisso, né? Que a principal mecanismo de mudança seria o mutacionismo, né? Hoje nós sabemos que o mutacionismo, que a mutação ela é um fator importante para a produção de variabilidade, né? Mas que não seria só a mutação não seria suficiente para que as espécies evoluíssem, né? Que outros mecanismos eles precisam agir. E é justamente pensando nessa questão que não é só mutação e não é só seleção natural, que um conjunto de pensadores, né, principalmente na primeira metade do século XX, eles decidem, né, reunir o que tem de achados científicos em relação à evolução das espécies. Então, nesse grupo, né, de pensadores estão paleontólogos, ecólogos, geneticistas de laboratório, geneticistas de campo, e aí esses pensadores, esses cientistas, eles trazem, né, as evidências dos achados que eles têm em cada uma dessas áreas e resolvem propor uma teoria na qual, né, esses diferentes mecanismos que participam da evolução eles poderiam ser organizados. E aí essa teoria é chamada de síntese evolutiva ou teoria estativa evolutiva. Então, o primeiro passo nessa proposição é juntar a ideia de seleção natural e mutação e propor uma teoria que diz que, olha, a evolução ocorre pela origem da variabilidade por mutação e a seleção dessa variabilidade por meio de mecanismos de seleção natural. E como essa é a primeira etapa da teoria estativa evolutiva, alguns autores consideram, né, que essa primeira proposição, que é chamada de neodarwinismo, ela seja também a teoria estativa evolutiva, certo? Só que entendam isso, tá, gente? O que a gente chama de neodarwinismo, basicamente, é a ideia de seleção natural somada à ideia de mutação. E esse é o primeiro passo para a síntese evolutiva. Então, alguns autores vão trazer que a síntese evolutiva e neodarwinismo é a mesma coisa. Na verdade, o neodarwinismo é o primeiro passo, né, a primeira etapa da síntese evolutiva.
Porque essa discussão, né, em relação a quais mecanismos poderiam efetivamente, né, interferir na evolução, ela se prolongou por muito tempo. Então, aqui tem uma lista, né, de pensadores que participaram das discussões. Nessa lista tem geneticistas, paleontólogos, ecólogos, e aí uma crítica que se faz é que não tem nenhum embriologista, né? E vejam que eu acabei de falar para vocês que a ortogênese é uma proposição, né, da questão do desenvolvimento influenciando na evolução. E nesse primeiro momento não se tem nenhum embriologista. E aí tem uma frase que é muito célebre, né? Então todo mundo que faz biologia conhece essa frase de trás para frente, que é nada faz sentido em biologia, a não ser a luz da evolução, que foi uma proposição feita pelo Dobzhansky nos anos 70. Tá? Então tem um livro do Dobzhansky que ele traz essa frase, que é uma máxima da biologia. E aí a síntese evolutiva, ela traz algumas considerações. Então, essas discussões que duraram, né, algumas décadas, elas trouxeram algumas questões aí para discussão quando a gente pensa na evolução. Primeiro, que fenótipo e genótipo são coisas diferentes, né? Parece uma bobeira falar isso, mas até o começo do século XX se achava que fenótipo era a mesma coisa que o genótipo, né? E hoje a gente sabe que o genótipo tem a ver com a informação no gene e o fenótipo tem a ver com a morfologia, a resposta bioquímica. Então, você tem duas dimensões da informação da organização do corpo, né? Uma que é codificada, que é a informação genética ou genótipo, e outra que é decodificada, então está na forma de proteínas, que é o caso do fenótipo. Outra coisa que é importante, mas isso é discutível, tá? Que as características adquiridas não são herdadas. Isso é discutido hoje porque, se a gente pensar no sistema imune, alguns comportamentos, né? Eles podem ser herdados de forma adquirida, então isso é questionável. A epigenética, ela está aí para questionar, mas, no geral, as características adquiridas, elas não são herdadas. Que as variações que são hereditárias, elas são acondicionadas em estruturas moleculares que são genericamente chamadas de genes, que mutações nesses genes produzem a variação que a gente conhece como alelos. Então, genes diferentes para a mesma característica são chamados de alelos. Que além das mutações, um outro mecanismo pode ampliar, né, o efeito da mutação, que é a recombinação gênica, que a mudança evolutiva ela é populacional, o próprio Darwin já dizia isso. Outro aspecto importante é que as proporções gênicas das populações, que é um conceito básico de evolução, né? Um dos conceitos é que as populações estão em evolução quando há uma variação na proporção das frequências gênicas, né? E uma forma dessas proporções na frequência gênica variar, ela pode ser não aleatória, e aí pode ser produzida por seleção natural, ou aleatória, quando é por deriva genética. Nesse momento, pessoal, eu vou falar bem de forma geral, tá? Porque depois a gente vai ter uma aula para cada um desses elementos. Então, a gente vai ter uma aula de deriva, aula de seleção, aula de fluxo gênico, aula de mutação, aula de recombinação, certo? E que, basicamente, boa parte das mudanças evolutivas, elas podem ser explicadas por seleção natural, principalmente mudanças no nível morfológico, tá? No nível molecular, talvez a deriva genética explique melhor. E aí, considerando todas essas informações, a gente pode definir a teoria estatística evolutiva como, né, a evolução, pensando na teoria estatística evolutiva, como um processo no qual há a participação de 5 mecanismos evolutivos. 2 deles relacionados à origem da variabilidade, que é a mutação e a recombinação. 2 deles relacionados à modelagem da variação, que seria a deriva genética, a seleção natural, e um deles relacionado ao intercâmbio de variabilidade genética entre populações, que é o fluxo gênico, certo? E aí, pensando nisso, né, pensando na questão da teoria estatística evolutiva, a evolução, nesse sentido, ela tanto é uma teoria quanto um fato científico. Por que ela é uma teoria? Porque ela é uma forma de pensamento científico que foi construída a partir de uma série de evidências e conceitos produzidos a partir dessas evidências.
Então, é uma teoria científica. Por outro lado, a gente consegue observar a evolução na natureza, porque existem evidências evolutivas, portanto, ela é um fato. Então, por exemplo, quando eu tenho um vírus que ele tem uma origem no morcego e que uma mutação permite que ele se torne infeccioso em humanos, essa é uma evidência que a evolução é um fato, certo? Então, um vírus pode mudar a ponto de mudar de hospedeiro. Então, uma mutação no vírus é capaz de tornar aquele vírus, que é um vírus de morcego, um vírus de humano. Outra coisa, esse vírus dentro dos seres humanos, né, dentro das populações humanas, ele também pode mutar. Tanto é que, questão do Covid, né, eu estou falando do Covid-19, tá? É o SARS-CoV-2, que é o nome mais correto. O SARS-CoV-2, que é o causador dessa grande pandemia que a gente vivenciou, né, agora nos anos 2020, está tendo uma segunda onda de contaminações na Europa, e o vírus que está provocando essa segunda onda não é da mesma linhagem daquele primeiro. Então, esse vírus, ao longo do processo de contaminação humana, ele também mudou. Então, está havendo uma outra onda de contaminação que está relacionada a uma outra cepa viral, e não aquela que provocou, né, aqueles números epidemiológicos durante o primeiro semestre na Europa, certo? Então, isso é uma evidência de evolução. Então, a evolução tanto é um fato quanto uma teoria. E a gente pode aplicar os conceitos de biologia evolutiva em muitas áreas do conhecimento, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, em mecanismos de controle de vetores de doença, pensando na evolução deles, controle de micro-organismos, né? Que é o caso, por exemplo, da ciência da saúde, a própria produção de vacinas, né? Ela tem uma relação com a evolução, então a gente tenta localizar quais são as estruturas que são mantidas, né, a despeito das mudanças que os vírus passam, por exemplo, quais são regiões do genoma viral que não mudam de jeito nenhum. Então a vacina pode estar relacionada àquela região que não muda de jeito nenhum. Então a gente precisa do conhecimento evolutivo, por exemplo, para a produção de vacina. Controle de pragas, né, que as pragas podem ser selecionadas, né, por inseticidas, então essa é uma outra forma. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de ação de conservação ambiental, se a gente não utilizar o pensamento evolutivo, a nossa ação de conservação ela não vai ser bem sucedida, porque a gente tem que considerar, por exemplo, se tem uma determinada espécie que está sendo extinta, em uma determinada área, o que é produto da extinção? Então, é uma mudança do ambiente? Então, de que forma essa mudança está impactando? Essa mudança, por exemplo, está reduzindo a população a um tamanho que passe a ocorrer muitos cruzamentos entre organismos aparentados. Se há cruzamento entre organismos aparentados, há uma tendência de exposição de gene letal. Então, essa população está mais fadada à extinção. Para poder ter esse raciocínio, eu tenho que utilizar a biologia evolutiva. E, obviamente, quando a gente pensa na questão da evolução humana, é uma reflexão sobre a nossa origem e sobre o que significa a nossa história. Porque ser humano não é só o estado Homo sapiens atual. É fruto de um processo no qual nós compartilhamos ancestrais primatas há pelo menos 60 milhões de anos, né, pensando na origem primata, e com os chimpanzés atuais, pelo menos há 7, 8 milhões de anos. Né, e o que mudou ao longo desse tempo e o que essas mudanças, né, culminaram no que nós somos hoje. Então, também é uma forma importante da gente se autoconhecer, certo? Pessoal, a primeira parte da aula é isso, e aí eu sugiro a gente fazer um intervalo. Não sei o que vocês acham, porque tomar uma água, sei lá. Vocês acham que a gente consegue voltar até umas 10 para as 9 e aí a gente começa a falar de evidência evolutiva? Porque aí eu prometo ir até no máximo umas 10 horas. Pode ser? A gente para agora uns 10 minutos, beleza? Então a gente retorna 10 para as 9. Beleza? Eu vou deixar a sala aberta, eu só vou parar a gravação, tá? Que aí a gente já deixa separado, então, essas duas partes. E aí, quando vocês retornarem, a gente recomeça a gravar. Beleza? Então, até às 10 para as 9. Eu só vou fechar minha câmera, mas 10 para as 9 eu tô aqui. Beleza? Até mais.